Ocultar uma máquina de guerra colossal de 46 toneladas em uma floresta para escapar do reconhecimento alemão parece lógico, mas significaria morte certa. Em vez disso, a tripulação soviética toma uma decisão absolutamente paradoxal e suicida. Posicionam o pesado caça-tanques no lugar mais visível possível, bem no acostamento, ao lado da ponte. Os tanquistas desfiguram seu veículo impiedosamente. Com as mãos nuas, esfregam óleo queimado na blindagem frontal, misturando-o ao próprio sangue das palmas esfoladas. Cobrem a casamata com palha podre de outono e transformam o temível canhão em um tronco queimado e disforme. O olho humano é preguiçoso, e as colunas alemãs passam a centímetros da morte à espreita, tomando-a por uma pilha miserável de lixo abandonado. Mas essa encenação não engana um cão de guarda alemão. Leia até o fim, e você descobrirá qual acaso salvou a tripulação de ser descoberta um segundo antes do fracasso. E como exatamente eles enterraram um Tiger alemão de 56 toneladas no fundo de um rio gelado. Outono de 1944. Ucrânia Ocidental. A lagarta de aço de um blindado alemão esmaga com um estalo seco um crânio humano na lama outonal. Uma névoa fria e densa rasteja sobre a água negra do rio, ocultando os contornos das margens. O pesado autopropulsado soviético, estático no acostamento, parece apenas um pedaço morto de metal carbonizado. Uma carcaça de aço mutilada. É a ilusão perfeita. A ausência de movimento é a arma mais terrível da guerra. O metal morto sabe esperar sua hora. A guerra não é o heroísmo dos cartazes. É o trabalho pesado e sujo de transformar carne viva em pó. A ponte sobre o rio range lamentavelmente sob o peso da armada que se aproxima. Cada viga de madeira estala. Esta é a única artéria de transporte para o primeiro exército Panzer da Wehrmacht em retirada. Um gargalo salvador para milhares de soldados inimigos. A vanguarda já avança com confiança, o tilintar das lagartas ecoando nas pranchas da travessia. A escolta alemã desliza o olhar com indiferença pelo acostamento da estrada. Aquela sucata abandonada não representa ameaça para as colunas em marcha. Um pedaço rasgado de lona fustiga solitário ao vento frio. Uma fuligem negra e gordurosa cobre densamente a blindagem frontal. O silêncio é absolutamente enganoso. Sob as 46 toneladas dessa fúria cega, 4 corações humanos batem pesadamente. O olhar pelo periscópio. Poeira cinzenta paira no ar. O suor cáustico inunda os olhos, corrói a pele. O compartimento de combate apertado da ISU-152 encolheu impiedosamente até o tamanho de um caixão de ferro. O ar há muito está saturado com o cheiro denso de pólvora queimada e o odor azedo de corpos sujos. Praticamente não há o que respirar. Os pulmões ardem a cada inspiração. O mecânico condutor agarra as alavancas de comando com força total. As articulações de seus dedos sujos estão brancas de tensão. Os músculos das costas estão há horas travados por uma cãibra rígida devido à imobilidade. Ele espera o comando de forma apática. Um movimento errado da mão, um suspiro alto demais, o tilintar de uma chave inglesa caindo por acaso, e a máquina morta revelará instantaneamente sua vida. A morte viria num piscar de olhos, despedaçando a tripulação. O massivo canhão obus de 152 mm está fixo na casamata estreita, sem uma torre rotativa. Cada milímetro de rotação do canhão pesado aqui é uma questão de vida ou morte imediata. Os graus de mira horizontal são insignificantes. O canhão já aponta diretamente para o ponto de não retorno, a entrada estreita da travessia de madeira. O municiador sente constantemente nas costas o frio gélido do projétil perfurante explosivo de 43 quilos. Esse monstro de aço é capaz de arrancar a torre de qualquer tanque pesado, junto com o anel de engrenagem, com um único impacto direto. Mas agora, o projétil repousa pacificamente na culatra. O silêncio pressiona fisicamente os tímpanos inflamados. "Estão vindo", sussurra o comandante da tripulação, com a voz rouca. Sua voz está seca, desgastada pelo vento frio e pelo monóxido de carbono. Na mira.
responde o atirador em tom abafado, sem tirar o olho direito avermelhado da ocular da mira óptica. Esperar. Esse comando curto soa como um estalo de chicote. Os reflexos suprimem completamente o que resta do medo animal. O medo se foi há muito tempo. Queimou até as cinzas. Restou apenas um vazio vibrante por dentro e o automatismo de movimentos decorados. O autopropulsado tornou-se um forno incandescente que fundiu as diferentes personalidades desses homens em um único mecanismo letal. Agora, eles são apenas funções. Fantasmas silenciosos dentro de uma tumba de aço. Motociclistas alemães passam roncando a poucos metros da lateral camuflada. Ouve-se a risada gutural dos soldados. A fala estrangeira e ríspida fere os ouvidos. A armada inimiga rasteja lentamente. A ilusão do metal morto funciona com perfeição absoluta. O inimigo vê apenas o que deseja ver. Mais um blindado soviético destroçado à beira da estrada. Um troféu miserável, deixado para sempre no acostamento sujo. Eles não conhecem a balística cruel. Não conhecem a fisiologia exaustiva dessa espera. A tensão dentro da casamata fechada poderia ser cortada com uma faca cega. O gás de escapamento denso das máquinas pesadas inimigas que passam coladas penetra pelas frestas de observação. O mecânico condutor prende a respiração intermitente. Uma gota suja de suor frio escorre lentamente pela bochecha não barbeada, deixando um rastro claro e úmido na pele exausta. O heroísmo verdadeiro é o automatismo dos profissionais levado ao limite. É a capacidade de estacar e se transformar em pedra quando cada nervo do corpo grita para fugir. Os minutos se arrastam em horas pegajosas e infinitas. A massa de todo um exército inimigo entra inexoravelmente na zona de morte preparada. A armadilha mortal se fecha lentamente. A blindagem frontal suportou esse desfile morto e humilhante. Mas será que os seres vivos suportaram o limite da tensão? O olhar do comandante grisalho desliza calmamente pelo vidro turvo do mostrador de um relógio de bolso capturado. Seus olhos desbotados estão absolutamente frios. Neles não há mais medo humano. Neles arde apenas o desejo calculado, queimado até o fundo, de cumprir a missão. O dever é uma conta de sangue que foi apresentada há muito tempo e longe dali, em uma cidade destruída ao sul, onde o vidro das janelas derretia no fogo e as lajes de concreto das casas de Kharkiv desabavam com o estrondo. As lajes de concreto de Kharkiv desabavam com um estrondo ensurdecedor na primavera de 1942. Do céu, a morte caía com um uivo agudo, na forma de bombas de aviação de 250 quilos. Uma bomba pesada atravessa o telhado de um prédio residencial de vários andares. O rastilho dispara com um atraso de microsegundos. A onda de choque esmaga a alvenaria de tijolos como se fosse papel fino. Um homem em uma túnica militar rasgada lança-se diretamente no epicentro da explosão. O calor derrete instantaneamente a pele do rosto. A fumaça cáustica e sufocante queima a mucosa dos pulmões. Com as mãos nuas, ele remove freneticamente os tijolos em brasa e quebrados. Suas unhas se quebram com um estalo contra a armadura de ferro enferrujada e exposta. O sangue dos dedos esfolados mistura-se densamente com a poeira cinzenta do cimento. Sob uma viga de concreto armado impossível de erguer, ele encontra apenas a armação de metal derretida de um par de óculos femininos. O vidro fino transformou-se em gotas turvas e solidificadas. Naquele momento, algo dentro do homem estanca e se rompe para sempre. A histeria queima instantaneamente nas chamas rugintes. Resta apenas o vazio gélido. A guerra não tolera lágrimas humanas. Ela reconhece apenas o calibre grosso dos canhões e a espessura da blindagem perfurada. A vingança não é feita de gritos cegos, nem de fúria animal. A vingança é uma ciência precisa e implacável. É a matemática seca da balística, da cinética e da resistência dos materiais. O comandante grisalho do pesado autopropulsado sabe disso muito melhor do que os outros. Sua tripulação é a velha guarda,
4 homens sombrios que passaram pelo moedor de carne monstruoso, de longos anos de retirada, lama de trincheira e ofensivas sangrentas. Eles deixaram de ser apenas pessoas comuns com desejos pessoais há muito tempo. Tornaram-se extensões vivas e pensantes da pesada unidade de artilharia autopropulsada. A ISU-152 é o instrumento perfeito de sua retribuição pessoal e absolutamente fria. A rigorosa escola soviética de construção de tanques criou essas máquinas desajeitadas exatamente para tais tarefas específicas. Chassi de um tanque pesado de ruptura e uma casamata blindada massiva. Destruição garantida de alvos pesadamente blindados, sem o menor direito ao erro. Conforto nenhum. Apenas 90 milímetros de aço laminado frontal e o poder de fogo monstruoso e excessivo de um canhão obus. Na casamata apertada, está escuro e abafado. O comandante olha em silêncio para a nuca suja do atirador. "Mira?" pergunta ele secamente pelo microfone do intercomunicador. "Ajustada. Distância, 200 metros", responde o atirador de forma monótona e rouca, sem palavras extras ou vazias. Cada membro da tripulação trabalha como um mecanismo de relógio desgastado, mas perfeitamente lubrificado. O municiador é um homem curvado, com mãos calejadas, pesadas e desproporcionalmente grandes. Sua única tarefa é erguer continuamente 43 quilos de TNT e aço mortais em um espaço fechado e saturado de gases. A pesada culatra de cunha bate com um estrondo metálico ensurdecedor. O estojo de latão com a carga de pólvora de 16 quilos é enviado exatamente após o projétil para o fundo da culatra. O ar cheira fortemente a graxa de armamento e suor rançoso. Cada um deles carrega profundamente dentro de si sua própria cidade totalmente destruída. Seu próprio 1942 pessoal. Eles estão firmemente unidos pela fisiologia comum da fadiga crônica e por um único objetivo compartilhado. O zumbido nos ouvidos das concussões passadas nunca para. As costas doem devido às correntes de ar constantes e ao peso das munições. Mas eles caminharam para este dia por meses longos e exaustivos. Verificam meticulosamente cada passo. Ajustam infinitamente as miras óticas. Estudam detalhadamente as zonas vulneráveis das máquinas pesadas alemãs. A blindagem frontal de um tanque pesado alemão tem 100 milímetros de aço Krupp de primeira classe. Calibres comuns frequentemente ricocheteiam nela. Mas o projétil perfurante do canhão de 152 milímetros pesa quase 50 quilos. Em um impacto direto, a energia cinética do golpe seco é tão vasta que a blindagem do inimigo não é apenas perfurada. Ela explode com um estalo ao longo das massivas costuras de solda. O interior do tanque inimigo é instantaneamente atingido por centenas de fragmentos incandescentes de sua própria blindagem. A tripulação adversária morre garantidamente devido à variação monstruosa de pressão e à inevitável detonação do estoque de munição. O comandante move lentamente o olhar para as próprias mãos. As cicatrizes grosseiras dos tijolos quentes de Kharkiv entranharam-se para sempre na pele endurecida. Os dedos mutilados repousam habitualmente na manopla de ebonite do intercomunicador do tanque. Perfurante. Soa curto nos fones dos capacetes. Pronto. Suspira pesadamente o municiador, limpando a testa suja com as costas da mão negra. Eles relembram em silêncio seu caminho difícil. Marchas de treinamento intermináveis. A lama intransponível das estradas de outono. O reparo pesado de lagartas de aço rompidas sob chuva gelada e torrencial. A massa de sua máquina é de 46 toneladas. A simples substituição de um único elo da lagarta quebrado, em condições de campo, exige esforços físicos absolutamente sobre-humanos. Alavancas de ferro dobram-se em arco. Os músculos das costas e dos braços se rompem. Os dedos estão sempre esfolados e sangrando. Sono em intervalos. 3 horas por dia em um compartimento de combate congelado e varrido pelo vento. Eles suportam tudo isso em silêncio, apenas por um único e preciso disparo.
pela oportunidade de apertar o gatilho com força e transformar o metal odiado e cuidadosamente pintado do inimigo em sucata fumegante e em chamas. Este tiro tem que ser absolutamente perfeito. Não haverá correções para um segundo projétil. Um único e curto aperto no pedal de disparo. A zona de morte. Sua posição de emboscada foi escolhida com a precisão matemática fria de um engenheiro. O inimigo ainda não vê a ameaça mortal. O inimigo está absolutamente confiante em sua total impunidade nesta estrada. Mas a velha guarda de veteranos sabe esperar sua hora. Eles aprenderam há muito tempo a controlar rigidamente a própria respiração. Aprenderam a ignorar completamente as queimbras dolorosas nas pernas dormentes. "Motorista, ouça o motor", ordena o comandante grisalho. "Operando limpo, esperando", responde abafado o mecânico ao condutor de seu compartimento apertado. Eles estão totalmente prontos para o trabalho. A máquina pesada fundiu-se com o terreno, tornando-se parte do acostamento. O coração do comandante bate de forma compassada e muito lenta. Ele não é mais um homem de carne e osso vulneráveis. Ele é um instrumento de cálculo frio. Em sua cabeça grisalha, agora existem apenas números secos. Distância até o alvo. Ângulo de encontro do projétil pesado com a blindagem inclinada. Velocidade de movimento da coluna inimiga. Qualquer emoção humana agora só atrapalha. Apenas as leis da física e a balística inexorável têm importância real. E ainda viva a memória. A memória do vidro derretido dos óculos femininos. Das cinzas cinzentas nos lábios. Daquele polígono de testes na retaguarda. O polígono de testes na retaguarda afunda na lama densa do outono. Uma chuva miúda e cortante fustiga impiedosamente os rostos cinzentos. Oficiais do Estado-Maior se enrolam em capas de chuva impermeáveis, tentando se proteger do vento penetrante. O jovem comandante de batalhão olha com irritação indisfarçável para a tripulação perfilada diante dele. Diante dele estão mortos-vivos. Homens exaustos, magros, com rostos pálidos e óleo entranhado profundamente nos poros. A idade de cada um já ultrapassou há muito o limite em que o corpo humano suporta facilmente as sobrecargas infernais de um combate pesado de tanques. "Vocês não vão dar conta desta máquina", corta secamente o comandante do batalhão, examinando com desdém os capacetes gastos dos tanquistas. 46 toneladas de massa. Um autopropulsado pesado exige força e resistência de animal. Aqui precisamos de rapazes jovens e saudáveis. A máquina não liga para a idade. Ela precisa de cálculo exato. Rosna o comandante grisalho, olhando diretamente nos olhos do oficial com um olhar fixo. Um alvo. Um tiro. Distância: 1.200 metros. Alvo de um tanque pesado inimigo. O comandante do batalhão aponta bruscamente para o campo cinzento e coberto de névoa. "Se errarem, mando vocês para a logística na retaguarda." A tripulação ocupa seus lugares em silêncio através das escotilhas apertadas. As pesadas tampas de aço fecham-se com um estrondo, cortando a luz pálida do dia. Lá dentro, instala-se imediatamente uma penumbra lúgubre. Cheira a metal frio, diesel derramado e suor antigo. "Ligar", lança o comandante no microfone do intercomunicador. O mecânico condutor agarra as alavancas de controle rígidas com as duas mãos. O motor de arranque uiva com esforço. O motor diesel de 12 cilindros ruge poderosamente, expelindo uma nuvem densa de fumaça azulada. Uma vibração miúda e irritante transmite-se instantaneamente para a coluna vertebral dos homens. 46 toneladas de aço arrancam do lugar. Não é um passeio suave por uma rodovia. É um corte bruto e implacável na lama viscosa pelas largas lagartas. O autopropulsado faz uma manobra brusca. A máquina pesada inclina-se perigosamente para o lado direito. O mecânico ao condutor puxa a alavanca esquerda em sua direção, até sentir as articulações dos ombros estalarem, bloqueando totalmente a embreagem lateral. A massa de várias toneladas range, girando no lugar e explodindo o solo encharcado. Uma parada curta. O casco blindado balança pesadamente sobre as barras de torção. "Alvo à frente! Perfurante!
Fogo quando pronto! O municiador respira fundo. O ar entra nos pulmões com um assobio. Ele ergue o projétil de 43 quilos com as mãos escorregadias de óleo de armamento. Os músculos das costas esticam-se como guinchos de aço. Uma pontada aguda de dor atravessa a lombar, mas as mãos fazem o trabalho decorado. O projétil deita-se no trilho com um baque surdo. Em seguida, o massivo estojo de latão é enviado para a culatra. A trava do canhão clica vorazmente, selando a culatra. 16 quilos de pólvora esperam pela faísca. O atirador cola o rosto firmemente na ocular da mira. O protetor de borracha esfria a pele úmida do rosto. A mira horizontal do massivo canhão obus é limitada a poucos graus. Para enquadrar com segurança o alvo distante na retícula, o mecânico ou condutor deve girar o chassi desajeitado com precisão cirúrgica, em pequenos solavancos. Direita! Mais um pouco! Par! O canhão do enorme armamento estanca. As oscilações do casco cessam. O alvo está fixado com segurança na ótica. O dedo do atirador repousa sobre o gatilho de pé. Fogo! O estrondo rasga o espaço ao redor. Não é apenas um som alto. É um golpe físico brutal de poder colossal. O canhão de 152 mm cospe uma longa língua de fogo ofuscante. A pressão excessiva dos gases da pólvora atinge violentamente os tímpanos da tripulação, mesmo através dos capacetes espessos. A máquina de várias toneladas dá um tranco brusco e grosseiro para trás, devido ao recuo monstruoso. A culatra massiva do canhão recua com um uivo, passando a poucos centímetros das costas do atirador. A casamata enche-se instantaneamente de uma fumaça de pólvora cáustica e tóxica. A garganta começa a arder. Os olhos lacrimejam involuntariamente com a fumaça azulada e acre. Do lado de fora, a onda de choque atinge os oficiais que observam. O ar denso e comprimido arranca os capes de suas cabeças. O comandante do batalhão agacha-se instintivamente, cobrindo o rosto com as mãos para se proteger dos torrões de lama que voam. O projétil perfurante percorre os 1200 metros de distância em 1,5 segundos. A energia cinética de 43 kg de aço sólido voa em uma trajetória tensa e perfeita. Impacto direto. O pesado alvo de madeira do tanque alemão não apenas quebra ou cai, ele é literalmente aniquilado no ar. Os troncos grossos de árvores com os quais o escudo foi construído voam em estilhaços pequenos e afiados. A onda de choque varre a estrutura robusta até a base de concreto. No lugar do alvo, resta apenas uma cratera negra e fumegante e uma poeira cinzenta que assenta lentamente. O silêncio no polígono parece ensurdecedor após o disparo monstruoso. Os potentes ventiladores do autopropulsado uivam com esforço, tentando extrair o denso monóxido de carbono da casamata apertada. A pesada escotilha abre-se para trás com um rangido. O comandante grisalho ergue-se lentamente da abertura. Seu rosto está coberto por uma camada fresca e brilhante de fuligem negra. Ele olha de forma absolutamente calma para o jovem comandante de batalhão, que está boquiaberto. Máquina pronta para o combate. A voz do veterano soa seca e totalmente impassível. O oficial do batalhão pega em silêncio seu cap caído na lama líquida. Todo o seu ceticismo anterior desapareceu sem deixar vestígios. Ele não vê diante de si um grupo de velhos cansados. Ele vê claramente o instrumento perfeito de destruição, onde a vontade humana fundiu-se de forma inquebrável ao aço bélico. Missão clara. Desloquem-se para o quadrante designado, diz o oficial em voz baixa, mas firme. Preparem a emboscada. A tripulação não comemora o acerto perfeito. Não há sombra de alegria ou orgulho em seus rostos. Eles sabem perfeitamente o preço real desse tiro ideal. Um acerto preciso em um polígono seguro é apenas o primeiro e minúsculo passo para o cumprimento da verdadeira missão de combate. Pela frente, espera-os uma marcha exaustiva de muitos quilómetros. Pela frente, espera-os a noite de outono fria e penetrante e o solo rochoso e duro que terá de ser arrancado ferozmente com pás de sapa até que surjam calos profundos e sangrentos. Eles terão de cavar com as próprias mãos um enorme e profundo abrigo na terra congelada.
A terra congelada ressoa sob os golpes furiosos das pás de sapa cegas. A noite de outubro paira sobre a floresta como uma mortalha densa e gélida. Cavar um abrigo profundo para 46 toneladas de ferro em um solo duro e pedregoso é uma tarefa além das capacidades humanas. A guerra não é apenas a arte fria de matar inimigos à distância. É, antes de tudo, a arte exaustiva e escrava de se enterrar o mais fundo possível na lama úmida para sobreviver. 4 homens de meia-idade respiram pesadamente na escuridão total. O ar frio sai dos pulmões saturados de fumo com um assobio, transformando-se instantaneamente em um vapor branco e denso. O mecânico ou condutor golpeia com todas as forças a pedra rebelde com uma alavanca pesada. Faíscas amarelas saltam na escuridão. O impacto seco castiga os antebraços, ecoando com uma dor surda nas articulações dos ombros. Os músculos estão há muito saturados de ácido lático. As costas são um único nervo esticado. Os calos sangrentos nas palmas endurecidas já estouraram há muito tempo. Os cabos de madeira sujos das pás escorregam insuportavelmente na mistura pegajosa de suor frio e sangue humano quente. Ninguém reclama. O verdadeiro heroísmo aqui não é medido por gritos patrióticos altos, mas por metros cúbicos de terra pesada removida. Cave mais largo, rosna o comandante grisalho, limpando a testa molhada com a manga suja da jaqueta acolchoada rasgada. As lagartas largas não vão entrar no vão. É só pedra pura, suspira pesadamente o municiador curvado, cuspindo uma saliva viscosa bem debaixo das botas pesadas. A alavanca de ferro está dobrando em arco. Use os dentes se precisar. Faltam exatamente 3 horas para o amanhecer. Trabalham no limite da exaustão extrema. O pulso martela as têmporas inflamadas, como o pesado malho de um ferreiro. A escuridão pressiona fisicamente os globos oculares. Qualquer feixe de luz acidental, qualquer lampejo fugaz de uma lanterna de bolso, é uma sentença de morte inevitável. A aviação alemã patrulha o céu noturno de forma metódica e implacável. O ronco distante, grave e constante dos motores dos bombardeiros noturnos inimigos obriga os homens exaustos a se espremerem contra as paredes frias da caponira inacabada. Um movimento descuidado, um tinido de metal contra metal e centenas de quilos de morte explosiva desabarão imediatamente sobre a posição. Eles congelam, praticamente fundindo-se à lama, ouvindo sem respirar, enquanto a morte cega passa lentamente sobre suas cabeças. O ronco diminui gradualmente ao longe. As pás voltam a golpear com fúria as pedras resistentes. Mas o exaustivo trabalho de escavação é apenas metade do inferno. Começa o carregamento da dotação completa de munição. O caminhão pesado, com os faróis apagados, aproxima-se silenciosamente da borda da floresta. Na carroceria de madeira, caixas longas repousam em fileiras cerradas. Lá dentro, dorme a morte concentrada. Uma única granada perfurante de alto explosivo pesa exatamente 43 quilos. Outros 16 quilos correspondem a um maciço estojo de latão com a carga propelente de pólvora. A tripulação se posiciona em silêncio, formando uma corrente humana. O municiador recebe o bloco de aço gélido diretamente contra o peito. Os joelhos dobram-se involuntariamente sob o peso monstruoso que esmaga os ossos. A coluna estala de forma ameaçadora. Ele inspira curto, prende o fôlego com força e dá um passo em direção à traseira blindada da pesada artilharia autopropulsada. O metal congelado escorrega nas mãos ensanguentadas e castigadas. Um passo. Mais um passo agonizante. A subida no paralama sobre a lagarta. A entrega cuidadosa do enorme projétil para baixo, no ventre escuro e escancarado da escotilha aberta da casamata. Dentro da cabine apertada, impregnada de óleo diesel, o motorista recebe a munição perigosa. O espaço do compartimento de combate é ínfimo. A acomodação de cada projétil pesado nos suportes específicos exige força bruta e uma agilidade felina incrível. O peso enorme puxa tudo para o chão. O metal bate contra o metal com um som surdo e sinistro, fazendo todos estremecerem. Cuidado!
Sibila o comandante lá de cima com raiva. Vamos voar pelos ares, porra! Está entrando apertado, ressoa abafado do ventre de ferro. A fixação está prendendo nos encaixes. Bate com a mão. Trava essa merda firme. Manda o próximo. Um após o outro, os cilindros pesados desaparecem nas entranhas escuras do blindado. A máquina de guerra, lenta mas seguramente, transforma-se em um enorme e instável paiol de pólvora. Dezenas de projéteis pesados, centenas de quilos de alto explosivo estão densamente acomodados ao redor dos assentos metálicos da tripulação. Se um projétil perfurante inimigo atravessar a blindagem espessa agora, não restará dos homens sequer um punhado de cinzas. Eles serão instantaneamente reduzidos a átomos pela detonação monstruosa de sua própria munição. Os tanquistas entendem isso perfeitamente. O medo viscoso pulsa nas veias, mas as mãos continuam a executar monotonamente os movimentos mecanizados pelo adestramento. Cada projétil carregado consome o que resta de suas vidas. Os músculos recusam-se a obedecer aos comandos do cérebro. Manchas escuras flutuam diante dos olhos. O coração desgastado trabalha no limite das capacidades físicas, bombeando com dificuldade o sangue espesso. O municiador tropeça em uma raiz exposta de uma árvore velha. O pesado bloco de aço quase escapa de seus dedos definitivamente enfraquecidos. Ele cai pesadamente de joelhos, mas aperta o projétil gelado contra si com todas as forças, impedindo que ele bata nas pedras. Uma dor aguda e lancinante atravessa sua caixa torácica. Segura! O atirador intercepta o projétil, jogando o peso do corpo por cima. Eu pego. Está tudo bem, sibila o municiador, levantando-se lentamente da lama pegajosa. Só falta o último. Vamos carregar. A caponira profunda está pronta. Um enorme buraco na terra com uma rampa de acesso compactada e paredes verticais. 46 toneladas de metal frio rastejam pesadamente para dentro da cova negra preparada, sob o ronco esforçado e abafado do motor a diesel. O motor silencia bruscamente. Instala-se um silêncio repentino, ensurdecedor e opressor. Ouve-se apenas a respiração pesada e rouca de 4 homens mortalmente exaustos. Eles desabam sobre o paralamas frio, fechando os olhos inflamados. Seus corpos tremem violentamente devido ao esforço sobre-humano. Os braços pendem inertes ao longo do tronco. O uniforme está completamente encharcado de suor salgado e terra úmida. A preparação física infernal terminou. Mas agora, resta fazer o mais difícil. Essa enorme máquina blindada, enterrada no solo, precisa desaparecer completamente da realidade. É preciso transformá-la em parte natural da paisagem, fundi-la com a estrada. Criar uma camuflagem genial e insana. A camuflagem insana exige o abandono total da lógica de preservação. A borda da floresta atrai a tripulação cansada com sua sombra confiável. O arbusto denso parece o esconderijo ideal para a máquina de tantas toneladas. Mas a solução óbvia significa morte certa. O reconhecimento alemão conhece minuciosamente a tática de emboscadas. Os observadores inimigos vasculharão cuidadosamente a linha da floresta, através da óptica poderosa dos binóculos Zeiss. O espaço aberto, eles atravessarão em marcha. O comandante veterano toma uma decisão tática absolutamente fora dos padrões. Ele ordena colocar as 46 toneladas de aço blindado no lugar mais visível. O pesado blindado para no acostamento de uma estrada de terra batida, a cerca de 50 metros antes da entrada de uma ponte de madeira estrategicamente importante. Parece um suicídio puro, mas nessa manobra reside um cálculo psicológico frio. Equipamento soviético destruído, abandonado durante a retirada, não representa ameaça. A carcaça de uma máquina queimada é uma visão corriqueira em uma longa guerra. O inimigo, subconscientemente, quer ver o oponente derrotado. Os veteranos têm o dever de lhes proporcionar essa ilusão confortável. A tripulação sai do interior apertado da máquina. Começa um trabalho frenético e febril. Uma dança à beira do abismo.
Ao longe, além do horizonte escuro, já cresce um ronco grave e contínuo. São os motores potentes dos tanques da Wehrmacht avançando. O ar começa a se encher de uma vibração quase imperceptível. O tempo se comprime rapidamente. Cada segundo perdido ameaça o fracasso total. "Rasguem a lona! Quebrem galhos!" ordena o comandante em voz baixa. O municiador curvado agarra freneticamente o tecido grosso da cobertura. A lona não cede aos dedos dormentes. O tanquista saca uma faca pesada. A lâmina de aço rasga com um estalo alto o tecido rústico esverdeado. Farrapos longos e sujos pendem solitários ao longo da lateral maciça de aço, ocultando as linhas nítidas das rodas de apoio. "Passem óleo queimado na frente. Passem bastante", ruge o veterano, chutando um balde pesado com diesel sujo. A gosma espessa e preta escorre lentamente pela blindagem fria. O motorista coleta o óleo viscoso diretamente com as mãos nuas. Ele espalha a lama pegajosa com fúria pelas placas de blindagem inclinadas. As rebarbas metálicas afiadas das soldas rasgam impiedosamente a pele de suas palmas. O óleo preto mistura-se rapidamente com o sangue quente. Ele ignora a dor. Ele desfigura metódica e impiedosamente sua própria máquina. As formas geométricas perfeitas da casamata maciça denunciam instantaneamente a origem artificial do objeto. O olho humano foca imediatamente em ângulos retos. É necessário quebrar essa geometria. O atirador arrasta da vala profunda braçadas de palha outonal podre e molhada. Os caules pesados, encharcados de água gelada, repousam em uma camada grossa sobre o compartimento do motor. Eles ocultam com segurança as amplas grades de ventilação e os canos de escape retangulares. O cano grosso do canhão obuseiro de 152 mm é o principal fator de desmascaramento. Um tubo cilíndrico longo e reto é reconhecido sem erro contra qualquer paisagem natural. Queimem estopa, façam do cano um tronco carbonizado. A ordem soa ríspida, como um tiro, sobrepondo-se ao ruído do vento que aumenta. Os tanquistas ateiam fogo a trapos embebidos em óleo. Uma fumaça preta, densa e acre, envolve imediatamente o acostamento da estrada. Eles apagam rapidamente o tecido em chamas na lama líquida e o enrolam firmemente no metal frio da enorme peça de artilharia. O cheiro de borracha queimada, diesel e algodão tostado atinge as narinas com força. Respirar torna-se fisicamente doloroso. Uma tosse espasmódica dilacera as gargantas secas. O cano da arma punitiva transforma-se em um toco disforme, carbonizado e inútil. Espalhem estojos usados ao redor. E lixo. Mais lixo. O comandante respira pesadamente, apoiando a mão em uma lagarta fria. Cubram os vidros dos triplex com lama. Deixem apenas uma fresta estreita para a mira. O reflexo da óptica nos entregaria a 1 quilômetro de distância. Estojos de latão vazios caem com um tilintar seco na terra encharcada. Caixas de munição amassadas, botas de lona rasgadas e pedaços de madeira quebrada voam para todos os lados. Ao redor do blindado escondido na caponira, cresce rapidamente um depósito de detritos. É o cenário perfeito de uma destruição ocorrida há muito tempo. A camuflagem ideal é um truque psicológico sofisticado. A arte de fazer o observador inimigo olhar diretamente para 46 toneladas de morte à espreita e ver apenas uma pilha miserável de sucata. O cérebro humano é preguiçoso e propenso ao auto-engano. Ele reconstrói rapidamente a imagem familiar de uma destruição banal. O ronco dos motores da coluna pesada torna-se assustadoramente nítido. A terra fria começa a tremer ritmicamente sob as lagartas da armada que se aproxima. Para dentro, rápido! Um rugido curto interrompe a agitação. Os homens mergulham instantaneamente nas aberturas escuras das escotilhas. As pesadas tampas de aço caem em seus lugares com um estrondo metálico. As travas internas estalam secamente. A máquina volta a ser um caixão de aço fechado e absolutamente surdo. O ar lá dentro está imóvel, impregnado de vapores tóxicos de combustível
e do cheiro forte de corpos sujos. Os corações batem com uma velocidade frenética. A armadilha está montada. A fera se agachou em sua toca. Agora começa a fase mais extenuante da operação. Pela frente, a tripulação aguarda a escuridão total e o fio da navalha. O fio da navalha é invisível na escuridão da interminável noite de outubro, mas é sentido agudamente na pele. O espaço interno do pesado blindado aperta-se implacavelmente. Os 90 mm de blindagem frontal e 60 mm de aço lateral deixam de ser uma proteção confiável. Em posição estática, essa enorme massa de metal transforma-se nas paredes de um caixão gélido. A temperatura dentro do apertado compartimento de combate cai rapidamente abaixo de zero. A alta condutividade térmica do aço suga impiedosamente os restos de calor dos corpos exaustos. Nas superfícies internas da casamata, cresce lentamente uma geada fina e cortante. O condensado da respiração pesada dos 4 homens congela, transformando-se em uma crosta de gelo sobre o metal. Respirar é difícil. O ar confinado está envenenado por vapores de diesel, pelo cheiro entranhado de pólvora e pelo suor espesso do fardamento sujo. O silêncio dentro da máquina pressiona os tímpanos inflamados. O tempo perde seu sentido físico. O ponteiro dos segundos de um relógio de bolso parece atolar em óleo queimado. Cada minuto de inação forçada se estende como um ano agonizante. O motorista senta-se absolutamente imóvel, prensado entre as alavancas de direção e o maciço tanque de combustível dianteiro. Suas pernas dormentes são tomadas por uma cãibra dolorosa, mas ele não ousa sequer mover o pé. Qualquer ruído dentro do eco da casamata agora significa morte instantânea por granadas alemãs. Lá fora, a apenas alguns metros da lateral desfigurada, a estrada vive sua rotina militar. O inimigo fervilha. Ouve-se nitidamente o som pesado e rítmico de passos que se aproximam. Uma patrulha a pé alemã contorna metodicamente os acessos à travessia de madeira. As botas ferradas dos soldados batem com um estalo seco no solo congelado. A fala estrangeira, gutural e ríspida, invade o interior através das estreitas frestas de ventilação. A patrulha da Wehrmacht para subitamente junto à lagarta direita da máquina soviética paralisada. Os soldados inimigos acendem cigarros. O cheiro forte de tabaco infiltra-se pelas frestas. O inimigo está do lado de fora, mas a verdadeira morte subitamente golpeia por dentro. O comandante veterano interrompe a respiração bruscamente. Seu rosto exaurido se contorce em uma agonia insuportável. Uma dor aguda atravessa subitamente o lado esquerdo do peito. O coração desgastado do velho tanquista, que suportou anos de estresse desumano, o peso monstruoso dos projéteis e o trabalho forçado noturno, recusa-se a bombear sangue. O espasmo dos vasos coronários bloqueia o oxigênio. Ocorre uma falha crítica na bomba principal do corpo humano. O comandante agarra instintivamente a gola da túnica suja. Ele tenta freneticamente rasgar o tecido grosso no pescoço. Falta-lhe ar. A respiração regular transforma-se em um arquejo sufocante. A dor paralisa o sistema nervoso. Uma crise severa de angina dita suas leis fisiológicas implacáveis. O atirador, na escuridão absoluta, ouve esse gemido abafado. Ele percebe instantaneamente a gravidade da situação. O kit de primeiros socorros está fixado na parede direita, atrás da culatra do enorme canhão. O atirador, pelo tato, milímetro por milímetro, estende a mão através do espaço obstruído por metal. Ele quase toca com o cotovelo o aço frio do bloco da culatra. Um choque acidental de metal contra metal é inadmissível. Os soldados inimigos estão encostados na blindagem. Ouve-se um deles riscar o isqueiro. Os dedos do atirador encontram o fecho do estojo médico. A trava abre com um clique quase imperceptível. Mãos trêmulas tateiam freneticamente ampolas e pacotes na escuridão da caixa de aço. Ele precisa de nitroglicerina. Minúsculas cápsulas capazes de expandir os vasos sanguíneos e devolver o pulso ao homem. O comandante, perdendo o resto de suas forças, escorrega lentamente pela parede blindada.
Sua consciência apaga-se, mergulhando em um vazio negro. O atirador finalmente encontra o frasco correto. Ele despeja na palma da mão suja uma pequena drágia. Boca, ordena o atirador em um sussurro seco, quase inaudível. O comandante obedece com o que resta de seus reflexos. As mandíbulas se abrem com dificuldade. A pílula repousa sob a língua seca. O composto químico começa sua ação salvadora. O sangue espesso abre caminho com enorme dificuldade, através das artérias espasmadas. Os patrulheiros alemães jogam as bitucas no chão duro. Os passos pesados afastam-se em direção à ponte. O inimigo parte para a escuridão, sem notar a fera de aço à espreita. Dentro da cápsula blindada, ouve-se uma expiração longa e entrecortada. A crise recua gradualmente, deixando para trás um suor frio e viscoso, uma fraqueza retumbante e um gosto persistente de ferro na boca. A vida do veterano esteve por um fio, mas o mecanismo biológico suportou a sobrecarga. O blindado autopropulsado continua imóvel no acostamento. A tripulação venceu o próprio corpo nesta luta noturna. A guerra é um cálculo constante e um equilíbrio à beira do abismo. Mas o silêncio é enganoso. Da névoa do amanhecer, uma nova patrulha avança implacavelmente em direção à blindagem desfigurada. A nova patrulha emerge da densa névoa matinal. A luz crua dos potentes faróis das pesadas motocicletas militares alemãs corta a bruma cinzenta. Feixes amarelos deslizam pelos acostamentos, iluminando pedaços de metal retorcidos e o lixo abandonado. A coluna de reconhecimento inimiga reduz a velocidade. Os pneus esmagam com um estalo alto o solo pedregoso. 3 motocicletas pesadas com sidecars param exatamente em frente à lateral direita do blindado soviético. A vibração de baixa frequência dos motores Boxer transmite-se instantaneamente para a blindagem lateral. A luz direta dos faróis atinge precisamente as frestas dos visores triplex. A tripulação congela. A respiração para no meio da inspiração. As pupilas contraem-se. Do sidecar da primeira motocicleta, salta um condutor com um grande pastor alemão. O cão é um localizador biológico perfeito, forjado pelo adestramento rígido. Seu olfato é impossível de enganar com palha podre ou trapos queimados. O animal aspira o ar frio com as narinas úmidas. O cheiro de diesel e borracha não é capaz de abafar o aroma sutil de suor humano vivo, sangue estagnado e medo concentrado. Esse cheiro traidor escorre lentamente através das frestas microscópicas das soldas do corpo de aço. O pastor alemão estica bruscamente a guia de couro. Um latido rouco e furioso rasga o silêncio. O cão lança-se contra a placa de blindagem inclinada. As garras afiadas, com um som de raspagem repugnante, rasgam a tinta e a lama seca. O animal sente a presa. Ele exige sangue fresco. A guerra é um instinto básico de sobrevivência multiplicado pela indústria pesada. Dentro do apertado paiol de pólvora, cada segundo se estende por horas viscosas. O ar torna-se denso como concreto endurecendo. O atirador, superando a resistência de seus próprios músculos paralisados pelo medo, desvia o olhar para o comandante. O rosto do veterano assemelha-se a uma máscara mortuária esculpida em pedra cinza. Nenhum músculo treme. A verdadeira têmpera de ferro não é a ausência de medo, mas a capacidade de empurrar o pânico para a escuridão da consciência e trancá-lo lá. O cão continua a golpear furiosamente o metal, engasgando-se em seu próprio latido. O condutor alemão grita, tentando sem sucesso afastar a fera da pilha de sucata. O municiador não suporta a pressão psicológica. O instinto primordial de autopreservação assume o controle. Sua mão enorme aperta com força a alavanca de aço da culatra. O pé do atirador, instintivamente, pousa sobre o pedal de disparo. Um movimento curto, um esforço de apenas alguns quilos, e 16 quilos de pólvora transformar-se-ão em chamas rugentes. O projétil de 43 quilos varrerá a patrulha, transformando homens e máquinas em poeira sangrenta. Mas esse disparo revelará a emboscada. É o fracasso total da missão.
É a morte certa para a tripulação e a passagem livre para um exército de tanques inimigo. Vou atirar, sibila o atirador. Sua voz falha, revelando o esgotamento nervoso extremo. Tira o pé, sibila o comandante veterano com um sussurro gélido. Eles nos descobriram. O cachorro sentiu a carne. Tira o pé do pedal, aguenta e espera. O comandante, com extrema lentidão, coloca sua pesada palma sobre os dedos do municiador, contraídos por uma cãibra rígida. Ele afasta fisicamente a mão alheia da culatra do canhão. Dentro da casamata, ouve-se apenas a respiração entrecortada de 4 mortos-vivos e os golpes rítmicos das patas do cão contra a blindagem. A tensão zune nos ouvidos, como uma corda de aço esticada ao limite. Mais um instante, e a psique humana inevitavelmente se romperá sob o peso dessa espera. O motorista morde o lábio inferior até sangrar. De repente, vindo do lado do rio, ecoa um estalido agudo e penetrante. Na margem íngreme oposta, um velho pilar de madeira do cais, solapado pelas águas geladas, desmorona com um estrondo ensurdecedor. O impacto das toras maciças ecoa densamente sobre a superfície cinzenta da água. O som atrai instantaneamente a atenção da vigilante patrulha alemã. O pastor alemão interrompe o latido por instinto e vira o focinho bruscamente em direção ao ruído repentino. O condutor dá um puxão rude na guia curta de couro. A fera solta um ganido lamurioso, afastando-se a contragosto da lateral de aço do blindado autopropulsado soviético. O oficial da Wehrmacht late uma ordem curta e seca para que a coluna retome o movimento. Os motores de 3 motocicletas pesadas rugem novamente, ganhando giro com força. A luz brilhante dos faróis desliza lentamente para fora da blindagem frontal deformada. 3 guarnições de reconhecimento inimigas passam em alta velocidade pelo veículo camuflado, indo direto para a entrada de madeira da travessia. A vibração da terra congelada diminui gradualmente ao longe. Dentro daquela cripta de aço, surge um alívio momentâneo e enganoso. O municiador encosta as costas molhadas, exausto, no metal frio da culatra do enorme canhão. O suor sujo e salgado escorre em grandes gotas por seu rosto extenuado. A tripulação acaba de caminhar de olhos fechados à beira do abismo. O processo físico aleatório da destruição de uma madeira podre salvou de repente 4 vidas. Mas essa breve trégua emocional não significa nada. O verdadeiro objetivo ainda está por vir. O nevoeiro espesso sobre o rio começa a se dissipar lenta e inevitavelmente, revelando um amanhecer cinzento de outubro. E sob essa luz matinal fria e impassível, uma besta blindada monstruosa rasteja lentamente em direção à ponte. A luz indiferente do amanhecer atravessa preguiçosamente a densa cortina da neblina. Da névoa leitosa, surge lenta e pesadamente na estrada de terra batida um tanque pesado alemão Tiger. 56 toneladas de aço Krupp de primeira linha assentam-se firmemente sobre as largas lagartas. A disposição intercalada das rodas de apoio garante a essa máquina de guerra um deslocamento incrivelmente suave. O potente motor Maybach de 12 cilindros emite um ronco baixo, vibrante e gutural. O veículo de vanguarda do 1º Exército Panzer da Wehrmacht abre caminho com confiança para o restante da armada de aço. Os tanquistas inimigos estão absolutamente calmos. Eles olham de relance pelas frestas da ótica Zeiss para o acostamento sujo. Vem apenas uma pilha disforme de sucata carbonizada, coberta por palha podre e lona rasgada. Mais um rastro morto de batalhas passadas. O inimigo passa lentamente, ignorando arrogantemente a morte à espreita. A distância entre as 2 máquinas blindadas reduz-se rapidamente a um mínimo crítico e suicida. O Tiger passa a meros centímetros da blindagem frontal avariada da artilharia autopropulsada soviética. A massa colossal do tanque alemão faz a terra congelada tremer. Dentro do compartimento de combate apertado do ISU-152, começa um verdadeiro inferno mecânico. A vibração de baixa frequência das 56 toneladas de metal passando ao lado é transmitida instantaneamente para cada parafuso e rebite daquele caixão de aço. As costelas dos tanquistas ressonam dolorosamente no ritmo das batidas pesadas das lagartas alheias. A guerra é uma competição fria entre a engenharia e a resistência humana.
Os gases de escape densos e tóxicos dos tubos incandescentes do Tiger invadem, sob enorme pressão, as frestas de ventilação do blindado camuflado. A fumaça de gasolina quente e sufocante preenche imediatamente o espaço apertado da cabine. A concentração de monóxido de carbono atinge um nível crítico. A tripulação, em sincronia, como se sob um único comando invisível, prende a respiração. Os pulmões ardem, implorando por oxigênio, mas os homens transformam-se em estátuas de pedra. O municiador, curvado, aperta os corrimãos de aço até os nós dos dedos ficarem brancos. O mecânico condutor encolhe a cabeça entre os ombros magros. O comandante grisalho não desvia o olhar fixo da escala do instrumento óptico. A matemática do momento perfeito não tolera a pressa ou o medo animal. A máquina inimiga entra pesadamente no assoalho de madeira da travessia. As grossas toras de pinheiro começam a gemer sob o peso insuportável da blindagem. A estrutura da ponte tem seus limites físicos de resistência rigorosos e implacáveis. O comandante da guarnição soviética conhece essa física da resistência dos materiais de cor e salteado. Atirar agora, na traseira do tanque que se afasta, significaria apenas destruir uma unidade de combate. O restante da coluna empurraria a carcaça em chamas para o rio e continuaria a ofensiva. A tarefa dos veteranos é muito mais ambiciosa. Eles precisam amputar essa artéria de transporte, destruindo a própria possibilidade física de travessia para centenas de outros veículos. O cálculo frio do veterano exige uma precisão de filigrana. É preciso controlar os nervos e esperar pelo momento único em que a máquina esteja exatamente sobre o ponto mais vulnerável da estrutura. O terceiro pilar de sustentação. É ali que surge o momento fletor máximo dos vãos de madeira. Se a força monstruosa da explosão da granada perfurante explosiva soviética destruir essas estacas simultaneamente ao impacto da massa do tanque, a gravidade fará o resto. 56 toneladas de blindagem arrastarão consigo toda a estrutura, rompendo os grampos de aço com um guincho ensurdecedor e quebrando as vigas mestras como se fossem palitos de fósforo. Distância: 60 metros. Sussurra o atirador, quase inaudível, com os lábios ressecados. Seu olho direito está colado ao protetor de borracha da mira. O suor inunda seu rosto. No retículo da ótica, a traseira larga e angulosa da máquina alemã entra lentamente, preenchendo o campo de visão. 100 milímetros de placa de blindagem vertical. Os ângulos de pontaria horizontal do autopropulsado soviético são limitados. Qualquer movimento brusco do casco agora denunciaria a posição. Acompanhe o alvo pelo volante. Ordena secamente o comandante grisalho. Espere o terceiro pilar. O cano maciço do canhão obus desloca-se suavemente por frações de grau. O atirador, controlando cada esforço muscular, gira o volante metálico do mecanismo de elevação. O projétil de aço, pesando exatamente 43 quilos, está trancado na culatra pela cunha do bloco de fechamento, esperando sua fração de segundo. O Tiger ultrapassa o primeiro pilar. O assoalho de madeira arqueia-se com um estalo seco das fibras se rompendo. O tanque rasteja. Segundo pilar. A vibração intensifica-se. A água escura abaixo encrespa-se em ondas miúdas devido ao impacto acústico dos 12 cilindros. O comandante soviético transforma-se em um cronômetro vivo. Ele conta mentalmente cada volta dos elos das lagartas alheias. 10 metros. 20 metros. A enorme torre cinzenta, com o longo canhão de 88 milímetros, balança suavemente. O oficial alemão está com metade do corpo para fora da escotilha, observando despreocupadamente a margem oposta. Ele não olha para trás, confiante no poder de sua armada e na segurança da retaguarda. Dentro do ISU-152, o tempo congela. Não há mais ar, apenas uma névoa azulada de gases de escape entupindo os pulmões e a tensão dos nervos esticados ao limite. O atirador enquadra a placa de blindagem traseira exatamente no centro do retículo. O cano do canhão
aponta precisamente para a zona vulnerável acima do motor. Ali, sob uma camada fina de metal, bate o coração da máquina alemã, cercado por tanques de combustível e linhas de alimentação. Terceiro pilar, constata o comandante, com voz rouca e firme. A lagarta direita do Tiger avança sobre a linha fatal acima da água escura. Nesse breve momento, a matemática da guerra exige uma decisão implacável. Dois universos de aço paralisam-se por uma fração de segundo, antes da colisão que mudará a física daquele espaço. O oficial da Wehrmacht vira a cabeça preguiçosamente. Um olhar casual desliza pelo acostamento deixado para trás. A neblina finalmente se dissolve. O olho humano é programado para reagir ao menor movimento, e a imagem da sucata abandonada sofre subitamente uma falha fatal. Uma tora carbonizada, projetada para fora da pilha de palha, desloca-se suavemente em direção à ponte. Um trapo sujo desliza do maciço freio de boca. Uma percepção gélida paralisa o tanquista alemão. A ilusão desmorona. Aquilo não é lixo. É uma execução a queima-roupa. O oficial agarra o microfone para gritar uma ordem, mas o canhão de seu Tiger aponta para a frente. O giro da pesada torre precisa de segundos que eles não têm mais. Na guerra, um segundo extra é um abismo onde um exército inteiro pode cair. Os escassos graus de pontaria horizontal do autopropulsado soviético esgotaram-se. O atirador gira freneticamente o volante metálico. As engrenagens rangem sob a resistência do cano pesado. Cada esforço rompe os tendões dos braços. Através do vidro turvo da mira, surge nitidamente o rosto transtornado do comandante alemão. O encontro de dois olhares a 60 metros de distância. Dois mundos colidem em um único ponto focal. 100 milímetros de blindagem cimentada contra 43 quilos de aço fundido. Fogo! Range o comandante grisalho. A ordem é apenas um gatilho físico, o fechamento de um circuito. O pé do atirador golpeia o pedal metálico de disparo. O percussor de aço perfura a espoleta do enorme estojo de latão. 16 quilos de pólvora detonam instantaneamente na culatra. A reação química libera gases incandescentes em microsegundos. A pressão dentro do cano salta para milhares de atmosferas. O projétil perfurante explosivo, com um uivo que rompe os tímpanos, crava-se no raiamento do canhão de 152 milímetros. A física da aniquilação assume o controle. O canhão cospe o projétil a 600 metros por segundo. O freio de boca lança fluxos de chamas rugintes para os lados. O acostamento é iluminado por um clarão ofuscante. O ar explode com um estrondo insuportável, transformando-se em uma onda de choque que varre tudo em seu caminho. Dentro da cabine blindada, ocorre um apocalipse local. A força do recuo arremessa a máquina de 46 toneladas para trás, de forma bruta. As lagartas rasgam a terra congelada. A culatra maciça passa a milímetros do peito do municiador. Os freios hidráulicos uivam, mal conseguindo absorver a potência colossal. O ar comprime-se, deformando os tímpanos dos tanquistas. Sangue escuro jorra do nariz e dos ouvidos dos homens. O cheiro acre da pólvora consome o resto do oxigênio. A concussão golpeia o cérebro como um martelo, desligando a audição e mergulhando a tripulação em um vácuo vibrante. O pesado autopropulsado esmaga seus próprios criadores por dentro, para garantir a morte do inimigo lá fora. O projétil percorre os 60 metros mais rápido do que o cérebro humano processa o disparo. Impacto direto na lateral da torre do Tiger. Não é uma perfuração cirúrgica, é a física bruta da aniquilação total. A energia cinética do projétil desfere um golpe esmagador. A famosa blindagem não é apenas perfurada, ela explode pelas costuras, estilhaçando-se em pedaços mortais. Na mesma microsegundo, a espoleta de base detona dentro da torre. Quilos de explosivo de alta ruptura transformam toda a matéria orgânica e física em plasma incandescente. Os tanques de combustível inflamam-se e o depósito de munição detona no mesmo instante. Uma explosão de potência primitiva rasga o orgulho inimigo por dentro.
A pesada torre do Tiger desprende-se do casco com um rangido asqueroso, sendo lançada para o alto como uma lata vazia. A onda de choque varre tudo o que há de vivo ao redor da travessia. O epicentro desse inferno está sobre o terceiro pilar. Destroços em chamas caem sobre as vigas de pinheiro. A física da destruição atinge sua culminação matemática. O destino do primeiro exército Panzer é decidido nesses segundos, quando o metal retorcido e a madeira estilhaçada começam sua queda implacável em direção às águas geladas. A água engole avidamente o metal retorcido. 40 metros da ponte deixam de existir em uma fração de segundo. As toras de pinheiro partem-se com um guincho agudo. A onda de choque varre os pilares. A carcaça mutilada da máquina de 56 toneladas desaba com um gemido surdo. A gravidade finaliza o trabalho da balística soviética. A massa de ferro incandescente choca-se contra a superfície negra do rio, erguendo uma coluna de água suja em direção ao céu de chumbo. O vapor sibilante cobre o local com uma nuvem densa. A água apaga as chamas, deixando apenas manchas de óleo e tábuas quebradas flutuando. Na margem, instala-se o caos. Soldados alemães correm pela lama em pânico. Os gritos dos oficiais perdem-se no eco da explosão. O primeiro exército Panzer colide contra um vazio intransponível. A travessia foi irreversivelmente destruída. Enquanto isso, no acostamento, o metal morto ganha vida. O motor a diesel do autopropulsado soviético emite um rugido surdo. Nuvens de fumaça azulada saem dos escapes, destruindo a ilusão de sucata abandonada. O mecânico condutor, atordoado pela concussão, puxa as alavancas por puro reflexo. "Recuar!" sibila o comandante grisalho, cuspindo sangue no piso da cabine. "A marcha entrou", responde o mecânico, pisando fundo no pedal. As lagartas arrancam pedaços de terra com um barulho metálico. A máquina recua com um uivo de esforço, abandonando o abrigo e retirando-se para a profundidade da floresta de outono. Dentro da caixa blindada, o cheiro é de pólvora e terra úmida. A tripulação não comemora. O estresse extremo cobra seu preço. O municiador desaba exausto, com as mãos tremendo violentamente. Do nariz do atirador, o sangue mancha o colarinho da túnica suja. Eles apenas realizaram um trabalho duro e sujo. O verdadeiro triunfo na guerra não são as marchas solenes, mas a solução precisa de uma equação matemática mortal, após a qual você simplesmente continua respirando. Eles paralisaram uma armada inteira com um único disparo, forçando as leis da física a servir à sua vingança. O tempo apaga os vestígios dos esforços humanos. O julgamento da história é indiferente ao suor dos executores. Esta batalha de emboscada permanecerá à sombra de grandes operações ofensivas, sem comunicados de rádio ou manchetes. O sacrifício de 4 tanquistas dissolve-se no fluxo de 1944. Os arquivos militares engolirão o curto relatório escrito em papel amassado. As correntes do rio cobrirão a carcaça do tanque alemão com lodo, e a blindagem enferrujada tornar-se-á parte do leito. O local da camuflagem será tomado pela grama, escondendo os estojos de latão e os sulcos das lagartas. O esquecimento é a recompensa comum por uma ordem perfeitamente cumprida. Décadas depois, nesta mesma margem, restará apenas um obelisco modesto. Uma pedra cinzenta entre os pinheiros. No granito, não haverá patentes pomposas ou listas de vitórias. A justiça autêntica não precisa de palavras excessivas. Seus nomes foram apagados dos mapas, mas a terra e o aço lembram-se de tudo. 4 veteranos superaram os limites da resistência humana e fizeram o que eram obrigados a fazer. E esta terra tranquila hoje se mantém firme, exatamente sobre seus pilares anônimos e inabaláveis.